E aí galera, tudo bem? Meu nome é Isaac e esse é meu canal. E quem estiver vendo esse vídeo eu queria agradecer, e desde agora eu já vou pedindo para deixar o like aí para estar fortalecendo com a gente, tá ok? Então, qual foi o problema aqui? Um colega meu teve uma dúvida aí no grupo, eu resolver aqui, né? Resolvi dar uma força a ele, né? O que é que acontece? Ele pegou um aparelho Acha, esses Acha mais antigo, 202, né? O que é que acontece? E o aparelho não ligava. Aí o que foi que ele fez? Ele procurou a solução, né? Trocou bateria, deu choque em bateria, aquilo que quase 80% dos técnicos faz ele fez. O que é que acontece? Deu uma ressolda lá na placa, né? Lavou como sempre. Deu aquela ressolda que todo mundo manda dar, né? E pronto, o procedimento que foi feito foi esse. Aí ele ligou pra mim perguntando se o que é que eu podia ajudar ele, se eu tinha uma base, né? Eu perguntei a ele se quando ele ligava na fonte o aparelho dava algum pulso, alguma coisa na fonte. Ele disse que não dava nada. Aí eu mandei ele verificar o botão power que eu já tinha pegado aqui, né? Mandei ele fazer essa adaptação aqui, fazer esse jump, botar no centro do botão e ver se estava aterrado essa parte de fora aqui, essa parte amarelada. Então o que é que acontece? Ele fez isso e por incrível que pareça o aparelho voltou a ligar. Aí ele foi e me perguntou: Isaac, o que foi que aconteceu? Que pecinha é essa? O cara me perguntou que pecinha era essa. Justamente essa que está circulada de verde. Eu fui, expliquei para ele que era um transistor, como é que funcionava, que tinha que estar com a base polarizada para poder estar funcionando, só que ele não sabia. Aí eu disse que ia dar uma força a ele e ia vir fazer um vídeo para poder estar demonstrando a ele, né? Então eu disse: cara, tu baixa, antes de eu ter dado já para ele, eu disse: cara, tu baixa o esquema e tu dá uma olhada no esquema lá, que tem a keyboard dele, tem os botões lá indicando onde é que tá as trilhas, tudo. Mas ele disse pra mim que não sabia ler o esquema elétrico. Aí eu fiquei até assim, pô, um cara trabalha na área, o mínimo que o cara deveria saber era isso. Que o cara pega um aparelho de R$ 1.000, bota na bancada, não sabe nem pra onde vai. Aí fica complicado, né? Por isso que eu digo que você tem que estar buscando se aperfeiçoar. Tô querendo ser aqui melhor do que ninguém, mas você tem que buscar, pô. A internet tá aí, você querendo, você aprende, não precisa de ninguém. Então vamos lá voltar. Eu disse a ele que eu dei uma olhada antes no esquema, né? Disse a ele que tinha um integrado que fazia essa função de chavear o pulso de on, né? Que é conhecido na eletrônica aí, tem gente que chama de power on, né? O que que acontece? Esse botão ele é aterrado aqui, power key, né? O que que acontece? Ele aterra aqui. Quando aterra, ele gera aqui uma tensão negativa, né? Foi aterrado, gera um pulso. Esse pulso vai passar por dentro desse integrado todinho. Aí tem out 10 e put 10. O que que acontece? Vai passar por dentro desse integrado no Z25 50, vai sair na ponta dele aqui, que vai para a base desse transistor aqui. Então, qual a função desse transistor? Quando ele polariza a base dele, ele solta o pulso de off e on, né? Tá aqui, ligar e desligar. O CI solta, libera as tensões. No caso, ele vai soltar aqui, vai polarizar a base dele, né? Esse resistor para limitar a corrente.
vai vir aqui, vai soltar o pulso e vai dizer para esse cara aqui, o D3100, que o aparelho quer ligar, que houve um pulso lá na entrada dele. Então, esse pulso vai indicar para esse processador que libera as tensões, que o aparelho está funcionando, né? Tá rodando o software. Então, eu disse a ele que fizesse essa análise, que ele fizesse, aí ele fez e o aparelho voltou a funcionar. Fez aquele jump, eu passei para ele, esse jump já tinha, deve ter sido algum indiano que fez, algum chinês, sei lá. Os caras lá, manjam bastante nessas coisas. Então, eu disse a ele, ele pediu para me dar uma orientação. Eu disse, tá bom, eu vou fazer um vídeo aí passando para você uma orientação. E tô aqui. Então eu queria dizer que esse botão ele faz um chaveamento com terra, com o ground aqui, né? Que esse ground vai aterrar a base desse transistor aqui, que deve ser um PNP, para ter a base do terra, para estar liberando a tensão, indicando esse CI que libera a tensão para o resto do aparelho fazer a ligação. Aí ele foi e perguntou como funcionava. Aí eu busquei na internet e achei esse exemplo aqui bem bacana, né? O que é que acontece nesse exemplo aqui? Aqui a gente tem uma fonte de alimentação, a gente tem um push button, uma chave, um botão comum, a gente tem um resistor aqui e a gente tem aqui o nosso transistor. Esse transistor aqui é NPN. Se é alguma lâmpada, alguma coisa. Então o que é que acontece? Essa base aqui, ela está sendo polarizada com essa tensão positiva. Vai limitar a corrente nesse resistor, que vai fazer abrir a junção desse cara, fazendo com que a tensão passe. E assim fecha o circuito, né? Então, como ele funciona, essa tensão aqui vai entrar na base dele, então a tensão vai entrar aqui, ó, vai levantar aqui, isso aqui é só exemplo, isso aqui, né, a realidade não é assim que funciona. Ele funciona assim como uma chave, mas não é dessa maneira, tá entendendo? Que é só para função de estudo. O que é que acontece? Ele vai soltar o pulso aqui, vai subir isso aqui, vai fazer com que gire essa alavanca, fazendo ela descer e subir essa parte, fazendo com que ele passe aqui. Então o que limita a corrente de passar aqui vai ser o tanto de tensão que vai entrar aqui. Quanto mais entrar aqui até o limite dele, ele vai soltar mais. Então às vezes você usa para fazer um chaveamento, você vai aumentando a tensão aqui, a corrente na base dele, ele vai abrindo mais ainda até chegar no seu limite. Então para isso tudo tem cálculo para a gente estar fazendo. Só que como é só para fim de teste, a gente vai fazer só essa demonstração. Então acho que deu para entender. A base dele é polarizada. Depois que polariza, ele abre o caminho para a corrente passar. Então é praticamente uma chave a função dele, né? Aí nós temos vários tipos. Nós temos, aí tem uma variedade. Agora você tem que entender um pouco, é para você não estar misturando, porque às vezes você pega diodo que é parecido com transistor. Você, quando é no início, você se atrapalha, mas com o tempo você pega o jeito. Só o invólucro dele que é parecido. Então isso aqui já deu para ter uma noção de como é que funciona. E aqui também já deu para ver que a gente aterra aqui a base do transistor, ele passa por dentro desse integrado aqui, passa por dentro do integrado para soltar a extensão para o aparelho. Então pronto, vamos fechar aqui. Aqui eu tô com o simulador aqui é chamado Isis Proteus.
que a maioria dos técnicos em eletrônica conhece essa interface aqui. Técnico de celular nem tanto. É por isso que eu digo, os caras tem que se orientar, pô, tem que ir atrás. É como eu escutei o vídeo essa semana, o cara dizendo: você tem mais que ouvir do que você tá dando palpite, porque ninguém sabe de tudo. Isso é verdade, ninguém sabe de tudo não, mas a gente busca aprender cada dia. Não é dizer que estuda sem estar estudando não, que às vezes você faz um reparo, você olha só aquilo ali por cima e quer resolver, e não é assim que funciona. Você tem que aprofundar o conhecimento para poder estar chegando a uma solução. Então aqui eu fiz por meio de teste, né? Aqui a gente, como é que eu posso chamar um circuito aqui? Circuito de pulso aqui é um contador, né? O que que acontece? A gente tem aqui uma fonte, que é uma fonte de tensão, que é uma bateria. Essa bateria, ela tem sua tensão negativa e sua tensão positiva. O que que acontece? Essa tensão, ela vai passar por aqui pela lâmpada. E se tivesse um jump daqui para cá direto, ela já ligava automaticamente. Eu vou puxar esse fio aqui, vou tirar ele aqui, vou ligar direto aqui só para fim de teste. Pronto, agora dá para ver, ele veio por aqui, conectou aqui, mas ele podia vir por aqui, é porque ele não tá vindo. Tem essa letra, esse número, ele não vem. O que que acontece? Aqui, se eu der um pulso aqui, a lâmpada tá ligada aqui, não sei se dá para você ver. Ela tá ligada continuamente, só que isso aqui é um contador. Você vai dar um pequeno pulso aqui, ele vai carregar o capacitor e vai manter a base carregada por um tempo, fazendo com que essa porta seja aberta durante o período que o capacitor está carregado. Então, se eu ligar direto aqui, ele vai ligar, é como tivesse ligado de um lado da bateria e do outro. Só que não é isso que a gente quer. O propósito é fazer um circuito que ele dê um pulso, ligue e desligue sozinho. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai eliminar e vai botar aqui. O que que vai acontecer agora? Essa tensão, ela vai vir aqui, vai vir por aqui, vai fechar curto nesse botão. Se eu quiser tirar essa trilha, eu tiro e fica só aqui. Agora só vai acender, dar um pulso e desligar, ó. Tá vendo? Deu o pulso, deu um erro aqui porque o circuito tá ligado aqui, o capacitor não tá. Mas se você ver aqui, ó, pronto, aqui dá o pulso e desliga. Tá dando erro porque o circuito aqui tá desligado. Pronto, o que vai fazer a situação, ele vai passar por aqui, atenção, vai vir por aqui, vai chavear nesse botão e vai polarizar a base dele aqui. Só que o capacitor vai funcionar aqui como se fosse uma bateria, um acumulador de carga. Ele não é uma bateria, ele acumula a carga para manter estável. Já está dizendo capacitor, manter a capacitância da tensão. Então ele vai manter uma capacitância constante assim. Ele vai manter aquela tensão que ele libera, só que vai baixando até ele descarregar. Então, enquanto ele não descarrega, ele está alimentando aqui a base. Está alimentando, descarregou, ele fechou a porta. Aí o que é que acontece? Fechou a porta, parou de passar a tensão para cá, parou de alimentar ela, né? De aterrar aqui. Então é praticamente isso. Ó, deu o pulso, ó, ficou ligado um período. Continua ligado e vai desligar sozinha. Você pode ver que o botão está levantado aqui, só foi um pulso.
Se eu ligar direto, ele só vai ficar ligado. Então o que vai determinar aqui, ele pronto, apagou. O que vai determinar aqui a quantidade de tempo que ele vai ficar ligado vai ser o valor do resistor ou o valor da capacitância. Quanto menor a resistência, menos seguro fica para esse camarada aqui, mas mais rápido vai desligar a lâmpada. O certo é você diminuir aqui, fazer o cálculo, ver quanto de corrente vai levar na base desse transistor e calcular aqui o tempo que você quer mudando a capacitância do capacitor. Então eu vou diminuir aqui, ó. Vou botar 100 ohms. Você viu o tempo que demorou para ligar, né? Para desligar. Então faltou o aqui de microfaro. Então você tá vendo, eu dei um pulso, rapidamente ele desliga, diferente do que tava, né? Então eu vou aumentar aqui os Fahrenheit dele aqui, vou botar o meu que tava e agora eu vou diminuir o resistor. Vou botar um resistor aqui de 10 ohms, tá? 10k ohms, eu vou botar 10 ohms. Então liguei o simulador, pode ver que eu dei um clique, rapidamente ele descarregou. E se eu botar 10k ele vai demorar, como estava demorando antes, né? Resistência 10k. Ligar o simulador. Pronto, você pode ver que ele se mantém ligado constante, vai demorar um pedaço agora. Então é praticamente essa a função. A função é jogar a tensão daqui na base dele para ele abrir e deixar a tensão passar. Então essa simulação que a gente está fazendo aqui vai servir por toda a sua vida. O que você for consertar que tiver um transistor, vai ser a mesma noção. Aí só vai de você estar entendendo aquele circuito ali, de como ele está funcionando. O grande segredo de fazer algum reparo é você estar sabendo as tensões que são alimentadas. Hoje, como a maioria das coisas são digitais, a realidade é você saber os pulsos que está sendo mandado para ali. PWM, LVDS, tem vários pulsos aí que você pode estar pesquisando e vendo. E para isso você tem a ajuda do manual. Então o grande segredo é esse, é você saber os pulsos que um processador está mandando, um integrado está mandando, ou saber as tensões que são liberadas para fazer a alimentação daquele aparelho, né? E conhecer o setor. Por isso que você não deve estar abraçando o mundo com as mãos, não adianta você consertar TV LCD, consertar computador, consertar vídeo, porque você não vai se aperfeiçoar. Você pode até consertar tudo, mas é tudo assim superficial. Você nunca vai conseguir se aprofundar numa área só. Você pode até estar mantendo 2, 3, mas você querer consertar de eletrodoméstico a eletroeletrônico é difícil. Então essa foi o que eu tenho para passar para vocês hoje. E eu queria pedir que vocês deixassem aquele like para poder estar incentivando por cada vez a gente tá fazendo vídeo. Então isso aqui foi voltado para o pessoal que faz manutenção em aparelho, como o meu colega aqui me perguntou como é que isso funcionava e eu estou explicando aqui. Então, valeu, um abraço e até mais.